Isaac Newton é considerado um dos pais ou pai da ciência moderna e é atribuído a ele a descoberta da gravidade. Mas será que a teoria da gravidade é realmente uma teoria científica? Será que podemos dizer que a gravidade é ciência? Veja depois da vinheta. Respostas? Eu acho que tenho direito. Você quer a resposta? Eu quero a verdade! Não pode suportar a verdade! Este vídeo utiliza como fonte o livro Isaac Newton, O Último Feiticeiro, uma biografia, de Michael White. E se você esperava que Newton chegou à gravidade através do método científico ou da ciência, você vai talvez se decepcionar. É muito comum atualmente, no meio científico, no meio acadêmico, o senso comum nos dias atuais é de que Newton ele foi um cientista que defendia a ciência e que na concepção atual não haveria então uma ligação entre ciência e religião, que seriam coisas totalmente distintas e que, portanto, Newton seria um cientista defensor do método científico, defensor ou que prezava pela ciência, pela razão. Só que quando a gente vai recorrer aos documentos históricos, aos manuscritos do próprio Isaac Newton sobre essas questões, não é bem isso que a gente encontra. E isso quem está falando não sou eu, terraplanista. Não, quem está falando isso são por exemplo, pessoas aqui que eram também do meio científico e o próprio escritor Michael White, que é editor de ciências de várias publicações inglesas, onde ele pesquisou vários documentos a respeito do lado, vamos dizer, oculto do Isaac Newton, né? Ou o lado alquímico, ou o lado feiticeiro, e que teria, portanto, levado Isaac Newton a descobrir, entre aspas, várias situações a respeito da ciência, né? Então vamos mostrar aqui algumas situações. Segundo White, por exemplo, das mais de 4 milhões de palavras que Newton deixou escritas, 3 milhões remetem ao mundo do oculto. Aí ele fala, entre aspas, ele, porém, Isaac Newton, ele temia deixar público esse envolvimento, pois a alquimia era crime passível de pena de morte, já que os seus adeptos eles queriam produzir ouro. Então, vamos lá, né? E para quem conhece, né, atualmente ainda é dito isso sobre a história da maçã, que seria lá o início da descoberta, entre aspas, do Isaac Newton para a gravidade, né? Aí ele fala aqui nesse artigo, um pequeno artigo sobre o livro, mas daqui a pouquinho eu vou mostrar mais coisas interessantes no próprio livro. Mas voltando aqui, a maçã, bem, já sabíamos que a história da inspiração da queda da fruta diante dos olhos de Newton não era para ser levada a sério. O que desconhecíamos era o autor da ficção, ninguém menos do que o próprio Sir Isaac. Aí ele continua, ele inventou essa história para encobrir a verdadeira linha de raciocínio oculta. Veja, raciocínio oculto. A menos que alguém ache que o ocultismo tem a ver com ciência, o ocultismo, pelo que eu entendo, é uma coisa mais religiosa e que, portanto, não tem nada a ver com ciência. Mas continuando aqui,
voltando, né? Ele inventou essa história para encobrir a verdadeira linha de raciocínio oculta que utilizou para chegar às forças gravitacionais. Newton, quando velho, quis encobrir seus estudos alquímicos e também deixar uma imagem póstuma fascinante e condigna a seu status de grande gênio de sua era. Ele adorava fazer autopromoção contra White. Eu estou lendo esse esboço, ele é quase que um resumo aqui, um breve resumo do que o livro fala, e eu vou deixar na descrição, porque de repente alguém não tem o livro, mas com esse link aqui na descrição, eu acredito que dá para pelo menos ler esse pequeno artigo. E também vou ler aqui um pequeno pedaço do livro, para também o vídeo não ficar muito grande. Mas continuando aqui, vamos lá. O escritor aqui continua. Longe de um Newton diminuído, encontramos o cientista humano e criativo. Aí ele vai falar aqui, abre aspas. Até hoje, a maioria dos cientistas não pensa em termos puramente matemáticos ou empíricos e são pessoas muito imaginativas. Mesmo a ciência que enterrou a física newtoniana, a mecânica quântica, convenhamos, não é uma coisa das mais lógicas e se tentarmos entendê-las apenas com a razão, não conseguiremos, fala. Mas a alquimia não é distante da física quanto sonha a nossa filosofia. Os alquimistas buscavam abranger todos os segredos do universo de forma como chamamos hoje holística. Eram excelentes observadores do mundo físico, o qual tentavam entender e explicar o seu funcionamento com um olhar alternativo para o universo. Newton compreendeu que, se desejava levar a física adiante, precisaria também reinventar o universo e criar uma nova narrativa, afirma. Logo, para ele, a alquimia não era uma diversão, mas a sua musa inspiradora. O que ele está querendo dizer aqui? Que as teorias de Newton, o que vinha de Newton, não era puramente ciência como o pessoal defende hoje. Era alquimia, era manuscritos antigos, era o esoterismo, era a feitiçaria e coisas do tipo. Até a matemática que Newton criou com base em manuscritos antigos, né? Esse artigo aqui ele fala também um pouco sobre Einstein, o venerado Einstein, outro ícone da ciência, né? Ele diz aqui que o Einstein pôs abaixo o universo zelosamente engendrado por Newton, mas assim como um colega passado inglês, Albert Einstein também subiu nos ombros de gigantes obscuros, e dá uma palhinha aqui de que Einstein também se usou de, vamos dizer, artifícios não tão científicos, né, para criar suas teorias. Para quem acha ainda, tem aquela ilusão de que é ciência para cá, a ciência não tem nada a ver com religião, mas quando a gente vai analisar as obras, o que esses cientistas que são considerados cientistas hoje, quando a gente vai analisar de onde eles tiraram as suas teorias, a gente vai encontrar ali o ocultismo, a feitiçaria e coisas do tipo. Aí ele continua aqui. Vamos lá aqui. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Essa é uma das conclusões descritas no livro recém-lançado, na época aqui, né? O editor sênior de ciência do The New York Times, segundo as pegadas do arqui-inimigo de Newton, Leibniz, Einstein postulou que espaço e tempo não tinham realidade objetiva, abre aspas.
Einstein não é um matemático, mas trabalha sob a influência de impulsos obscuros, físicos e filosóficos, fecha aspas. Escreveu Felix Klein, um colega matemático de Albert. Então tô lendo aqui só um pedacinho para vocês verem que, na verdade, essa ideia de que ciência e religião não se misturam não é bem por aí quando a gente vai atrás do que esses personagens, né, escreveram e estudaram. O vídeo já está ficando grande e não quero me estender muito, então eu vou aqui partir já para o encerramento e vou compartilhar aqui com vocês uma pequena parte do livro para vocês verem de onde foi que Newton tirou a gravidade. Aí vocês cheguem às conclusões por vocês mesmos. Então vamos ler aqui. Vamos lá. Mas um problema que tornou-se cada vez mais importante durante a última década de sua vida do Isaac Newton, e acreditava um objetivo inatingível, era a explicação do mecanismo da gravitação universal, a explicação de como a gravidade funcionava. Na época em que redigiu os Principia, o livro Principia, Newton concluíra que a gravidade operava pela lei do inverso do quadrado, que era uma força que parecia agir à distância por algum mecanismo desconhecido e que esta força não se limitava aos movimentos planetários ou ao comportamento dos cometas, mas que a gravitação universal implicava toda a matéria ser atraída por outra matéria. Se existia um éter para facilitar a gravitação, então era quase um vácuo por natureza e incorpóreo em sua forma. Qual era a natureza deste éter incorpóreo e como poderia facilitar a gravitação? As ideias de Newton sobre o assunto evoluíram continuamente desde o período após a publicação dos Principia até o dia em que morreu, tornando-se cada vez mais esotéricas e ressoando cada vez mais intimamente com sua crença ariana. O que ele está dizendo aqui? Se você for ler o contexto, é que Newton, cada vez mais no intuito de tentar demonstrar como funcionava a gravidade, quais eram as causas da gravidade, cada vez mais ele recorria ao esoterismo, à religião, para tentar explicar a gravidade. Mas continuando aqui, na década de 1690 ele concluiu que o filósofo e matemático grego Pitágoras havia conhecido a lei do inverso do quadrado e descrevera como governava o movimento planetário. Ou seja, aqui é uma informação importante. Qual o nome que a gente dá quando alguém se apropria indevidamente, né, da ideia de outra pessoa? Como é que seria hoje? Seria um plágio? Será que Newton, nos dias atuais, seria acusado de plágio? Então, você diz aí. Se você continuar lendo aqui, vou ler mais um pedaço aqui. Newton está confessando de que a ideia de gravidade não foi inventada por ele. O Newton apenas foi do Royal Society, que, embora hoje diga-se ser uma instituição científica, ela foi fundada por uma sociedade secreta, os Rosa Cruz, e a partir de então Newton teve acesso a muitos manuscritos, vamos dizer, ocultos, né, e de sociedades antigas. Então ele está confessando aqui
de onde ele tirou a gravidade, né? Mas lendo o livro, você vai descobrir muito mais coisas interessantes. E se alguém quiser que eu fale mais sobre o livro, deixa aí no comentário. Mas vamos continuar aqui. Está falando aqui que Pitágoras chegou à lei do inverso do quadrado para o movimento planetário e a codificara neste modelo da estrutura musical. Comparando o comprimento das cordas com as distâncias dos planetas, afirmava Newton, abre aspas, ele, Pitágoras, compreendeu, por meio da harmonia celeste, que os pesos dos planetas na direção do Sol eram recíprocos aos quadrados de suas distâncias ao Sol. Fecha aspas. Isso pode ter confirmado a convicção de Newton de que os antigos detinham conhecimentos que ele passou a vida toda tentando redescobrir, mas pouco fez para esclarecer sua preocupação principal sobre como realmente funcionava a gravidade. Então veja que não sou eu, terraplanista, que está falando isso. É alguém aqui que estudou, que teve acesso às cartas, aos manuscritos do Newton. Ele apenas está contando aqui que por detrás dessa toda a aura de ícone da ciência, Newton foi apenas um que misturou bastante a ciência com a religião, e que a gravidade é o resultado dessa mistura, e que ele trouxe isso, ele não inventou isso, ele pegou esse conhecimento do Pitágoras, né? Mas concluindo aqui, o que dá para a gente perceber é o seguinte, que a gravidade, ela não veio, primeiro que ela não veio do Newton, talvez Newton foi apenas o que tornou público, mas não foi criada pelo Newton, e que ela também não é uma teoria científica. A gravidade não veio pelo método científico ou pela ciência, como o pessoal defende, muitos defendem hoje. Não, a gravidade é resultado de várias teorias esotéricas, alquímicas e religiosas, e que chegou até o dia de hoje com uma fantasia, vamos dizer, científica. Bom, isso é tudo. Eu vou deixar aí os links na descrição. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos e até a próxima.